18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Vamos juntos, mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Tamo junto, Carlão. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no programa 18 horas. Um salve especial pra quem nos acompanha nas redes sociais, no @18 horas News. Mix. Karime Leão, o último adeus de Pelé reuniu milhares de pessoas na Vila Belmiro, lá em Santos, nesta segunda-feira. Desde as primeiras horas do dia, a movimentação era intensa nos arredores para a despedida do rei do futebol, que faleceu na última quinta-feira, dia 29, aos 82 anos, em decorrência da falência múltipla de órgãos. Fãs e torcedores de todas as idades, Carlão, passaram a madrugada nas imediações do estádio do Santos, esperando o início da cerimônia para prestar as últimas homenagens. Boa. O sepultamento será no Memorial Necrópole Ecumênica, também em Santos. Amanhã está previsto para o meio-dia. Agora 6h03. Mix. Você no melhor Mix do Brasil e os destaques desta segunda-feira. Ano novo, governo novo, tomam posse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Amazonas, Wilson Lima. As expectativas do Amazonas com o novo governo. Entre os ministros de Lula, nenhum do estado do Amazonas. Aqui no Amazonas, Wilson Lima mantém 41 nomes na primeira lista de nomeações do secretariado do governo. 6h04. Nós estamos começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques para você desta segunda-feira, dia 2 de janeiro, agora 2023. Vamos juntos até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós só estamos no primeiro dia útil de 2023, Karime Leão, do ano que marca aí o início dos novos governantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do governador Wilson Lima, um federal e um aqui estadual. Um ano de grandes desafios para o país e para o Amazonas, mas sobretudo um novo tempo de esperança, de renovar sonhos e também renovar projetos. É ou não é, Karime? Sem dúvida, Carlão. O início aí de um ano, início de uma nova jornada para todos nós, tá? Momento propício para colocar em prática aquele projeto que vem sendo adiado, viu? Momento de repensar, de reciclar e de inovar. Enfim, momento de tomar atitude, gente, de começar a agir e fazer acontecer. É isso aí, Karime. Foi uma passagem de ano especial, inclusive. A primeira com grandes aglomerações pós-pandemia. Mas aqui em Manaus, a chuva... Inclusive, né, Karime, a chuva caiu, né? Foi intensa. Teimou em cair justamente na passagem de 2022 para 2023. Choveu e a Ponta Negra recebeu um público bem menor que o esperado, justamente por conta dela, Karime, da chuva. Sem dúvida, mas, Carlão, sobretudo, esse fim de ano, esse Réveillon foi o Réveillon do abraço, como a gente falou na sexta-feira, né? Do contato físico, né? Daquele olho no olho, aquele grande abraço que ficou ausente nos últimos 2 anos por conta da pandemia. Este foi o Réveillon da confraternização. E apesar da chuva, tivemos sim o show, Carlão. Teve show pirotécnico, teve show de música, tudo lá na praia da Ponta Negra, como mostra pra gente, como conta pra gente agora a repórter Nathalie Moraes. Mais de 100 mil pessoas marcaram presença no Réveillon Sustentável Manaus Floresta Viva, que aconteceu no Complexo Turístico da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus. O evento, que deu as boas-vindas para 2023, voltou a ser realizado após 2 anos devido à pandemia de Covid-19. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, prestigiou a grande festa. Segundo Davi Almeida, a prefeitura, ao planejar o Réveillon deste ano, se baseou na necessidade de adotar ações individuais e coletivas que podem impactar nas gerações futuras, como, por exemplo, o descarte correto do lixo, a economia da água, a criação de hortas comunitárias, projetos de geração de renda a partir da reciclagem. Trabalhar a sustentabilidade, buscar trabalhar como nós somos da cidade, maior cidade da Amazônia, nós devemos dar um exemplo com ações efetivas de preservação ambiental, de emissão de carbono, energia
energia limpa, e isso faz com que a gente possa ganhar projeção nacional. As apresentações que comandaram o evento foram o Cauchy Eletrizado abrindo a noite, seguido da bateria show da Aparecida e da cantora de samba Joyce Cândido, que fizeram a população presente dançar muito. Os artistas agradeceram a receptividade de Manaus. Miltinho Caboclo também destacou o lado sustentável do Réveillon. E essa parte sustentável é um negócio que a gente sempre acompanhou, desde o começo. Então, se é sustentável, pode ser em qualquer lugar que a gente está dentro. Então, obrigado pelo convite. Ainda na sequência de apresentações, a programação contou com shows de Jorge Japa, Wendel Pinheiro, que fez seu grandioso show e finalizou com a contagem regressiva e a queima de fogos que, pela primeira vez, teve uma preocupação com as pessoas com deficiências e animais. O show pirotécnico com shows de menor impacto teve duração de 10 minutos. Das mais de 100 mil pessoas que passaram pela Ponta Negra, o sentimento de alegria tomou conta do espaço, sempre com muitos sorrisos e animação. Uma das apresentações mais aguardadas da noite foi da cantora de sertanejo Simone Mendes, ex-integrante da dupla Coleguinha e Simone e Simária. Ela fez todos dançarem muito ao som dos grandes hits. A presidente do fã-clube Coleguinhas da Simone, Valéria Campos, ficou surpresa com a estrutura montada no local. Nossa, uma mega estrutura, né? Tá maravilhoso, tudo maravilhoso e tá tudo lindo, não tem nem o que reclamar, tá bem organizado e graças a Deus a gente vai ficar bem pertinho dela. Encerraram a noite as apresentações da banda Oficial 80, Guto Lima e o cantor Mikael. Todos agitaram a festa da virada, que encerrou às 5 da manhã do dia 1º de janeiro, com um sentimento de esperança para esse novo ano que se inicia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Infelizmente, mais uma vez, a violência foi marcante na passagem de ano. Em Manaus, foram registrados 17 homicídios entre sexta-feira, dia 31, e domingo, dia 1º de janeiro, fim de semana de Réveillon. Segundo as autoridades, a maior parte das mortes violentas foi causada por armas de fogo, mas também houve casos de assassinatos com arma branca e agressão física seguida de morte. Karime, homicídios por discussões no trânsito, motivação, discussão no trânsito, brigas e execuções também marcaram a virada de ano em Manaus. Os assassinatos foram registrados em todas as 6 zonas da capital, Karime. E aquela história, né, Carlão? Precisamos sim de muita paz nesse ano novo, que as pessoas tenham mais empatia, mais compaixão e, sobretudo, amor ao próximo. Chega de tantas violências, de brigas e de discussões bobas. O mundo precisa de paz para sermos felizes. 6h10, você no melhor Mix do Brasil. Vamos agora para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, bem-vindo. Cadu, então, como é que foi o primeiro dia de governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Muito obrigado. Feliz 2023, né? Novo ano que começa, uma caminhada muito grande daqui para frente. Serão muitos desafios daqui para frente. Karime, primeiro dia movimentadíssimo aqui em Brasília, viu? Os ministros do governo Lula, que foram nomeados ontem, logo depois da histórica cerimônia de posse, assumiram hoje os seus cargos e cada um expôs as principais metas a serem alcançadas no curto e no médio prazo. Eu destaco aqui primeiro o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que se comprometeu em apresentar uma nova regra fiscal, perdão. Difícil, hein? Uma regra fiscal das contas públicas ainda do primeiro semestre, o que é o chamado de nova âncora fiscal. Isso é muito importante para mostrar que o governo, embora esteja muito pautado na distribuição de renda aos mais pobres, está atento também ao equilíbrio das contas públicas. E essa nova âncora fiscal deve ser apresentada ao Congresso Nacional. Isso faz parte do acordo pela aprovação da PEC da transição, que garantiu a manutenção do Bolsa Família no valor de R$600. Eu destaco também o ministro Flávio Dino, ele que trabalhou bastante antes da posse do presidente Lula, acompanhando aí os ataques promovidos pelos grupos bolsonaristas. Hoje, no discurso de posse, ele disse que o Ministério da Justiça vai revisar, no prazo de 60 dias,
todos os registros de armas que foram concedidos pelo Estado nos últimos anos. Haja trabalho, hein? Isso mostra, Karime, que o Ministério da Justiça agora segue em direção completamente oposta, pautada agora na política de desarmamento e não mais na liberação de armas como foi no governo Bolsonaro. Inclusive, ele prometeu que vai fazer um recenseamento geral das armas de fogo no Brasil. Isso daí deve ser uma medida bastante polêmica que vai mexer principalmente com os CACs. Karime, hoje teve, pelo tom do discurso dele, né, o Flávio Dino mostrou que vai se empenhar bastante em cobrar judicialmente pelos atos abusivos de Bolsonaro como presidente da República e por crimes supostamente ligados a ele, ao presidente Bolsonaro e aos filhos dele. Nesse aspecto, ele falou que vai federalizar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, que identificar aí os mandantes desse crime bárbaro. As investigações estão paralisadas no estado do Rio de Janeiro. Isso foi um recado claro aos dois filhos do ex-presidente, Carlos e Flávio Bolsonaro, que, segundo as investigações da própria Polícia Federal, eles têm ligações com grupos milicianos. Na saúde, quem tomou posse foi a ministra Nízia Trindade. Ela destacou como prioridade, entre tantas, né, que ela elencou, a cobertura vacinal contra a Covid-19 e outras doenças, como a poliomielite, que é um absurdo que muita gente, parte da população, ainda não tenha levado seus filhos para vacinar. Ela também disse que vai analisar e revogar as portarias ministeriais assinadas no governo anterior, que são consideradas ofensivas à ciência e aos direitos humanos. Na educação, tomou posse aí o Camilo Santana, do estado do Ceará. Ele apontou como prioridade máxima a alfabetização de todas as crianças na idade certa. Também priorizou a recuperação da merenda escolar, cujo valor por aluno está desatualizado há vários anos, o aumento do número de escolas de tempo integral e o fortalecimento da autonomia das universidades federais. Vai ser muito trabalho para ele também. E por último, Karime, eu destaco o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que tomou posse hoje. Ele pretende estabelecer um diálogo mais próximo com os partidos de oposição. Ele vai ser fundamental nesse processo de tentar aumentar a bancada do governo no Congresso Nacional. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que pretende reunir todos os governadores aqui em Brasília ainda esse mês para tentar definir juntos aí uma pauta única entre estados e o governo federal. Só hoje, Karime, pra você ter ideia, foram realizadas 18 cerimônias de posse de ministros de Estado. Amanhã serão mais 7 e na quarta-feira mais 2 ministros que vão ser empossados. Ao longo da semana, o governo vai agendando os eventos. É muita gente, são 37 ministérios, né? Mas no que se refere a hoje, é importante a gente destacar um ponto em comum entre os novos ministros. A maioria está pautada em revogar medidas implementadas pelo governo anterior e abrir caminho para novas políticas públicas, desta vez pautadas na área social. E como eu disse, essa semana vai ser de muitos eventos, então o momento é de encaixar indicações políticas nos quadros do governo. Essa semana vai ser marcada por isso. Então, tem muita gente de olho nos cargos de segundo escalão. Exemplo disso é o PSD, que está brigando para colocar o agora ex-deputado Marcelo Ramos no cargo de secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. A concorrência está grande por esse cargo, viu, Karime? E diante das especulações, apesar do nome dele estar bastante quente nessa bolsa de apostas, digamos assim, Marcelo foi nas redes sociais, disse que não está interessado em cargos no poder público e que está se organizando na iniciativa privada. Será? Outro nome que segue despontando é o também ex-deputado José Ricardo, do PT. Ele segue cotado para assumir a SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Por enquanto, tudo aí é especulação, porque faz parte do jogo político em meio à disputa por estes cargos. Karime, Carlão. Agora, Cadu, o que mais nós temos em relação a medidas aqui para a Amazônia? Eu sei que ele chegou a ter... Ele tem propostas, o Lula, tem propostas ambiciosas aqui em relação ao meio ambiente, em relação à sustentabilidade, não é? Karime, a questão principal aí é com relação ao Fundo Amazônia,
né? Ele falou no discurso, essa questão do Fundo Amazônia, ele inclusive soltou um decreto, né? Publicou um decreto já ontem mesmo, logo após a cerimônia de posse, ele restabelecendo a política do Fundo Amazônia e também abrindo caminho para que o governo possa recompor as suas parcerias com governos internacionais, né? Principalmente a Alemanha, a Noruega, para tentar estabelecer medidas de apoio à preservação ambiental. E ele falou bastante, né, sobre a Amazônia, sobre no discurso dele de posse, nos dois discursos, tanto do Congresso Nacional quanto no discurso no parlatório, no Palácio do Planalto, para aquele público de 40 mil pessoas. Ele falou que o meio ambiente é uma prioridade zero, não é necessário desmatar para obter dinheiro. Os empresários do agronegócio não têm necessidade de desmatar, de destruir a floresta para tentar ampliar os seus negócios. Então é possível trabalhar, ampliar os negócios na área do agronegócio para, e aí ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Ou seja, ele está muito pautado em questões ambientais. Como a gente falou, né, Karime, a questão ambiental, o meio ambiente, nesse organograma do governo federal, está na ponta. Então ele quer, como política internacional, política externa do Brasil, o principal ponto é o meio ambiente. Karime Carlão. Exato, que é necessário, que foi um ponto que ficou bastante, digamos assim, jogado para segundo plano, né, e renegado no último governo, né, Cadu? Obrigada, Cadu. Carlão. Ei, Cadu, olha só, nesse primeiro dia aí, nessa estreia, né, de mandato, aí, o presidente também publicou medida provisória que prorroga a desoneração de impostos federais sobre combustíveis, inclusive para os importados também, né? Isso mantém os preços nas bombas para os consumidores? A ideia é essa, Carlão, mas tem que combinar com os russos, né? No caso, os donos dos postos de combustíveis. No sábado, um dia após o então presidente Bolsonaro revogar a lei de desoneração tributária, o preço da gasolina aumentou em praticamente R$1 em vários estados, Carlão, inclusive aqui no Distrito Federal. Se aconteceu praticamente no Brasil, eu creio que deve ter acontecido também em Manaus. Aqui também. O preço do combustível deve ter subido. Então, o presidente Lula manteve essa prorrogação da alíquota zero sobre os combustíveis, ainda assim os preços não baixaram. Então a nossa esperança aqui como consumidores é pelo fim dessa especulação e pela normalidade dos preços na bomba. Então vamos seguir acompanhando. Inclusive hoje à tarde o ministro Flávio Dino, no seu discurso de posse, disse que determinou que a Secretaria Nacional do Consumidor identifique e responsabilize civil e criminalmente todos os postos que seguem com aumento de preços. Isso é puramente especulação de mercado. Para os empresários dos postos de gasolina aproveitar esse momento de especulação, essa ida e volta de decretos presidenciais, eles estão locupletando, estão ganhando dinheiro em cima dessa volta e reviravolta dos decretos, o que é praticamente crime contra o consumidor, né? O fato, e é importante destacar isso, é que os impostos sobre os preços dos combustíveis continuam zero, viu, Carlão? Ou seja, o presidente Lula decidiu, de última hora, manter a política tributária que foi estabelecida pelo governo anterior. O ministro Fernando Haddad disse hoje que, como a lei das estatais não foi aprovada pelo Congresso Nacional no fim do ano passado, né, o vulgo lei mercadante, né, o que impediu a nomeação do senador Jean Paul Prats na presidência da Petrobras, a saída foi prorrogar o incentivo fiscal para gasolina, etanol, diesel e gás de cozinha. E detalhe, essa lei só tem validade de 60 dias, mas é tempo suficiente para que o governo se organize com relação à Petrobras e estabeleça uma nova governança. Agora, Carlão, além dessa medida urgente, né, sobre os combustíveis, o presidente Lula assinou outros decretos que chamaram a atenção do país. Na área ambiental, ele restabeleceu o Fundo Amazônia, como a gente falou. Abre caminho para que o governo retome suas parcerias internacionais e receba recursos para a proteção das florestas. Ele também editou um decreto reestruturando o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ele também revogou a lei que flexibilizava o combate ao garimpo ilegal e a outra lei, que é o PROMAP, que é um programa que impulsiona o garimpo em terras indígenas. Na área da segurança pública, Lula suspendeu a autorização para a compra de armas por meio dos CACs, que são os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores. E na economia,
ele determinou a retirada das empresas estatais dos planos de privatização, entre eles aí os Correios e a Petrobras. E por último, ele determinou que a Controladoria Geral da União analise, no prazo de 30 dias, os sigilos de 100 anos que foram impostos por Bolsonaro em documentos e atos do Poder Executivo, inclusive aí o cartão corporativo. Importante dizer nesse detalhe. Ele pede que a CGU investigue por 30 dias. Ele não determina, não de cara, a quebra dos sigilos. Ele pede que a CGU cumpra esse papel de investigar para depois dizer é preciso ou não quebrar esses sigilos. Ou seja, nada vai ser revelado por enquanto. É preciso aguardar um parecer da CGU. Foi realmente, Carlão, um revogaço. Um bloco definitivo praticamente em todas as ações do governo anterior. Carlão e Karime. Cadu, exatamente o que ele disse que faria, né? E foi rápido mesmo. Cadu, para encerrar... Rápido no gatilho. Exatamente. Inclusive, no Diário Oficial da União está recheado de demissões. É a troca mesmo. Chegou trocando tudo. É isso mesmo, Cadu? É isso mesmo, Karime. No primeiro dia do novo governo, saiu no Diário Oficial da União um anexo com uma extensa lista com 1.204 servidores federais exonerados. São profissionais que estavam em cargos de confiança do governo Bolsonaro, que atuavam como diretores de departamentos ou assessorias dessas diretorias, de praticamente todos os ministérios. Educação, saúde, defesa, economia, todo mundo entrou nesse bolo aí. É um baita passaralho, né, Karime? Mas o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ele disse que ele garantiu que as demissões não vão afetar o desempenho do atual governo, que precisa acelerar nesse momento. E a informação de bastidor, Karime, é que amanhã vai ter mais exoneração, viu? Previstos aí 1.300 novas exonerações. Embora são pessoas de cargos técnicos, embora sejam cargos menores, eram indicações políticas, ou seja, é a galera que trabalha, em termos assim, a galera que cai mesmo, que carrega o piano, trabalha realmente. O pessoal da diretoria é o pessoal mais político, né, que apresenta resultados, entrega os relatórios, dialoga com os poderes, enfim. O pessoal mais técnico é o que produz, é que elabora os números, produz os gráficos, faz as pesquisas, enfim. Esse pessoal também vai ser demitido. Há quem diga, Karime, que essa é uma prática comum do PT, né? Exonerar todo mundo sem aproveitar ninguém para colocar no lugar os indicados do partido. É a roda política, né, que interfere na vida e na carreira de muita gente boa. É lamentável, mas é o processo político. Volto com vocês, Karime e Carlão. Verdade, Cadu. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho, feliz ano novo. Valeu, Cadu. Pra vocês também, um abração, gente. Vamos junto. Tchau, Feliz tchau. ano novo. Tchau, tchau. 6h24, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a questão agora é, né, esperar para ver o que o Amazonas pode, né, contar com o novo governo Lula, já que nenhum dos ministros nomeados são aqui do estado. Mas medidas importantes para a preservação da floresta já estão sendo aí anunciadas, né, Karine? A gente acabou de conferir aí com o Cadu lá de Brasília. O repórter Hector Silva conversou com parlamentares aqui do estado do Amazonas e traz essa expectativa com o novo governo pra gente. Vamos acompanhar. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já é uma realidade. E com pouco mais de 24 horas como presidente, Lula já assinou 4 medidas provisórias e 52 decretos presidenciais, com os quais estabelece a estrutura da nova gestão federal e seus 37 ministérios. Ao longo de 4 anos, Lula terá muitos desafios, que envolve também relações com o estado do Amazonas. Um desses desafios é a segurança pública, como relata o senador Omar Aziz, do PSD. Não adianta a gente só prender coibir. Hoje nós temos os territórios em todos os municípios, mais de 5 mil municípios brasileiros, ocupados por facções, ou milícias, ou facções que tomaram conta, porque o Estado não ocupa, quem ocupa e presta o primeiro serviço é o traficante. O nosso papel é tentar trazer esse jovem para a sociedade novamente, para o bem. Não é prendê-lo só, mas o importante é recuperar a juventude. A nossa juventude, infelizmente, está indo num caminho sem volta. O deputado federal eleito Amon Mandel, do Cidadania, está preocupado com o vice de Lula, mas acredita em um equilíbrio.
a presença do próprio vice, Geraldo Alckmin, na Indústria e Comércio. Ele é um inimigo histórico da Zona Franca, quando foi governador de São Paulo. No entanto, tanto ele quanto o presidente eleito têm demonstrado ali uma certa capacidade de diálogo com o Poder Legislativo, e o próprio presidente Lula tem também demonstrado uma preocupação com a preservação da floresta amazônica. Então, é provável que esses interesses que a gente enxerga no vice-presidente Geraldo Alckmin, que está na Indústria e Comércio, seriam compensados ali por essa abertura para o diálogo e também por conta dos compromissos, das promessas de campanha do presidente em, por exemplo, reduzir o desmatamento. Saulo Viana, que agora foi eleito deputado federal pelo União Brasil, acredita que o governo Lula deva olhar para questões relacionadas à Zona Franca de Manaus e à BR-319. Com toda certeza, o relacionamento do governo do presidente Lula com o Amazonas será muito melhor por conta do conhecimento da região que o presidente tem, por conta dele saber a importância que tem a Zona Franca para o estado do Amazonas, para a capital e para o nosso interior, e também pela questão do diálogo, né, do diálogo mais aberto, mais franco e mais sincero com as pautas do estado do Amazonas, e também com o olhar de que essa região precisa ser desenvolvida, e para que ela seja desenvolvida precisa-se de investimentos, principalmente na questão da infraestrutura do estado, como por exemplo a conclusão da BR-319. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 28 minutos. Você no melhor mix do Brasil em mais uma edição do 18 horas aqui em 100,7. Olha só, após participar de posse de Lula, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, desembarcou na capital amazonense acompanhado da ministra alemã do Meio Ambiente, a Steph Lenka. O presidente alemão se reuniu com o governador Wilson Lima e visitou o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que é o IPAAM. E lá no IPAAM, Carlão, o presidente alemão foi apresentado ao novo sistema de licenciamento digital, com apoio do monitoramento via satélite, que está em fase de ajustes. A ferramenta está prevista para ser lançada oficialmente em março. Além da sede do IPAAM, a agenda do presidente alemão incluiu visita à torre de observação do Museu da Amazônia, o MUSA, que é na Zona Norte, e é uma reserva florestal no interior do Amazonas. O presidente alemão, ele disse estar feliz com a oportunidade de visitar a Amazônia. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos querer escutar o quanto já foi destruído de floresta, o que pode ser feito para preservar as áreas ainda conservadas e como regenerar áreas já desmatadas. E assim, identificar as possibilidades de cooperação entre Brasil e Alemanha, fecha aspas, disse o presidente da Alemanha. Karime Steinmeier veio ao Brasil para a posse do presidente Lula. A participação dele marca a reaproximação entre os países após 4 anos de distanciamento e crise durante o governo Jair Bolsonaro. A viagem deve durar 3 dias. E vale lembrar, Carlão, que o governo alemão é o maior parceiro socioambiental do Brasil e o segundo maior financiador do Fundo Amazônia. O decreto restabelecendo o fundo, que foi desmontado no início da gestão de Bolsonaro, foi assinado por Lula, assim como a gente comentou agora com o Cadu lá de Brasília, logo depois da posse no domingo, dia 1º. O presidente alemão anunciou a liberação de 35 milhões de euros para o Fundo Amazônia, como sinal imediato de cooperação e apoio ao governo petista. O fundo, criado em 2008, financia projetos de redução do desmatamento e também a fiscalização do bioma. 18 horas. Daqui a pouco, aqui no 18 horas, o governador Wilson Lima mantém 41 secretários no novo mandato. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h31, nós vamos agora conferir tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. A previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia. Período de nublado, com chuva a qualquer hora, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 66% e 99%. Mix.
Rio Negro subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 19 metros e 27 centímetros. 18 horas. O governador Wilson Lima nomeou hoje 41 secretários e diretores presidentes de autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas e serviços sociais autônomos do Estado. Exatamente, Carlão. Essa é a primeira lista de nomeações do secretariado que vai compor o segundo mandato de Wilson Lima e conta com titulares de órgãos que fizeram parte do primeiro mandato e continuam nos cargos nesta segunda gestão. Vamos saber mais detalhes agora com a repórter Nathalie Moraes. Recém-empossado para o segundo mandato como governador do Amazonas, Wilson Lima manteve 41 secretários e outros gestores nos cargos públicos. O primeiro anúncio da nova gestão aconteceu na manhã desta segunda-feira. Os 41 gestores reassumem funções como secretários e diretores, presidentes de autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e serviços sociais autônomos aqui do estado. Essa é a primeira lista de nomeações do secretariado que vai compor o segundo mandato de Wilson Lima. A gente começa hoje, inclusive, já a renomear alguns secretários. Hoje a gente está reconduzindo 41 secretários aos seus postos. As mudanças que a gente vai fazer são mudanças tendo a preocupação de não haver esse processo de descontinuidade, principalmente naquelas áreas que são muito sensíveis, como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura. E a gente vai fazendo essas outras mudanças daqueles secretários que serão trocados de forma paulatina. Então, o dia de hoje ainda será de conversas, de entendimento, para que a gente possa tomar decisões que, no final das contas, possa fazer as entregas que a população tanto precisa. Continuam nos cargos os mesmos titulares de órgãos que fizeram parte do primeiro mandato. Segundo o governador do Amazonas, as nomeações têm o objetivo de dar seguimento aos projetos e ações que já estavam em execução pelo seu governo. Os nomes serão publicados no Diário Oficial do Estado e, ao longo da semana, novas nomeações vão acontecer sem grandes mudanças, segundo o governador reeleito. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E como a gente já anunciou aqui no 18 horas, na semana passada, a Prefeitura de Manaus incluiu hoje os bebês a partir de 6 meses de idade sem comorbidades no público apto à vacinação contra a Covid-19 na capital, seguindo a orientação do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os pais a levarem as crianças em uma das 4 unidades de referência para o público de 6 meses a menores de 3 anos de idade. A secretária municipal de saúde, Chádia Frache, acompanhou o início da vacinação desse público na unidade de saúde da família José Raiol dos Santos, na Avenida Constantino Neri, no bairro Chapada, na zona Centro-Sul, onde reforçou a segurança dos imunizantes e incentivou os pais a buscarem o serviço. A secretaria já vinha vacinando crianças nessa faixa etária com comorbidades desde o dia 16 de novembro do ano passado. Entretanto, a procura continua muito baixa, com apenas 221 doses aplicadas até amanhã desta segunda-feira, de um público estimado de cerca de 2.000 crianças. 18 horas. Bom, e agora vamos falar sobre os bastidores da política local. E falando de governador Wilson Lima, ele tomou posse na tarde deste domingo no Teatro Amazonas. E a repórter Artemisa Gadelha esteve lá, acompanhou toda a cerimônia, toda a solenidade. Traz pra gente os bastidores, todas as informações. Artemisa, boa noite. Então, Wilson Lima revelou que pretende se aproximar do presidente Lula. Boa noite. Sim, Karine, a estratégia, inclusive, dessa aproximação pode estar no próprio partido do governador Wilson Lima, né? União Brasil, que agora se converteu justamente à base do governo Lula. E ainda amigos políticos que assumiram pastas ministeriais. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, como as coisas mudam na política, não é mesmo? O governador que era aliado do ex-presidente Bolsonaro, agora, mesmo sem agenda marcada com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, ele pretende aí uma aproximação, né, com a presidência. E está certíssimo, viu?
Karime, Carlão e ouvintes, nenhum estado prospera sem alianças com a União. Tanto que o intuito é tratar justamente de assuntos como a manutenção da Zona Franca de Manaus, também as questões ambientais e ainda sobre a BR-319. Segundo o Wilson Lima, são pautas importantes para o Amazonas e esses assuntos, eles não caminham sozinhos. O diálogo precisa justamente ser muito mais amplo, destacou o governador justamente durante a coletiva à imprensa. A fala dele demonstra a intenção em firmar uma possível aliança com o governo federal. Os amigos que o Wilson fez nessa caminhada política, como eu disse inicialmente, podem ajudar nessa ponte. O governador citou Flávio Dino, que é atual ministro da Justiça, e ainda o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Segundo o Wilson, ambos podem ajudá-lo nessa aproximação com Lula. E falando da posse, a cerimônia foi considerada rápida, durou um pouco mais de 1 hora. Eu destaco, inclusive, a primeira fileira do Teatro Amazonas, onde estavam pessoas do povo, leitores de Wilson Lima, pessoas de diversas zonas da capital amazonense. Inclusive, durante o discurso, ele fez questão de citar cada um deles. A ideia foi interessante, porque o eleitor do governador se sentiu representado e ele vem tentando aí humanizar o governo dele, né? Inclusive, o Wilson novamente não vai colocar a foto oficial dele nas instituições do governo. Ele disse que a foto deve ser do povo. Interessante que a solenidade ela teve uma certa informalidade. Em alguns momentos quebrou-se até os protocolos, viu? Como foi o caso, inclusive, da entrega da faixa pela primeira-dama, Tayana Lima. O Wilson falou eufórico à plateia, abre aspas, após receber a faixa. O povo venceu de novo, fecha aspas, repetiu várias vezes, tipo um gesto de desabafo, e abraçou fortemente o vice-governador Tadeu de Souza, também empossado nessa solenidade. Durante o discurso de posse, ele disse que é o governador de todos, de quem votou e de quem não votou nele, repetindo também o discurso de Lula, bem parecido, viu, durante a posse do presidenciável. Com capacidade para 700 pessoas, o Teatro Amazonas estava lotado. Estavam presentes diversas autoridades, políticos, autoridades do judiciário, militares, servidores e sociedade civil. O prefeito, inclusive, de Manaus, Davi Almeida, do Partido Avante, esteve ao lado do governador durante a cerimônia. A solenidade foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, deputado Roberto Cidade, do União Brasil. E relembrando, Wilson Lima foi reeleito com mais de 1 milhão de votos em 2022. E agora, umas rapidinhas do evento. Se comentou nos corredores que a esposa do vice-governador Tadeu de Souza, Jade Amorim, foi bastante elogiada pela postura. A roupa dela, inclusive, o look dela chamou bastante atenção pela elegância. Além disso, o cerimonial e a diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas receberam nota 10. A cerimônia estava impecável. E, por fim, os aliados de Amazonino Mendes, do ex-governador Amazonino Mendes, do Partido Cidadania, Amon Mandel, que foi eleito agora deputado federal, e Rosenha, eleito deputado estadual, estavam presentes na cerimônia de posse do governador Wilson Lima. Karime Carlão. E Artemisa, olha só, Wilson Lima, ele exonerou dia 30 de dezembro todos os secretários, até porque assim determina a lei, certo? E hoje nomeou todos novamente. E as mudanças? Nós comentamos, inclusive, aqui no 18 horas, né, que haveriam mudanças em janeiro. Vão ocorrer ou não? Pois é, Carlão. E olha, não foi somente os secretários exonerados, não. Mais de 7 mil servidores foram exonerados também, o que demonstra que o governador pode fazer mudanças também nos cargos comissionados.
Mas, para surpresa de todos, nessa segunda, hoje, o Wilson Lima, como disse a matéria da repórter Nathalie Moraes, né, o governador iniciou aí a nova gestão renomeando 41 secretários. Uma fonte próxima disse que essa renomeação foi para o governo não ficar descontinuado, mas que as mudanças podem ocorrer sim ainda este mês de janeiro, como nós já comentamos aqui, como você disse, Carlão. Ainda há muitos acordos políticos para serem honrados e o governador vai levar em consideração, logicamente, o arco da aliança firmado durante as eleições em 2022. 18 nomes do primeiro e segundo escalão e autarquias não constam na lista dos renomeados. Nos bastidores comenta-se que serão substituídos, viu? Entre eles, Ângelos Cruz Figueira, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ricardo Aparecido Leite, da Polícia Civil do Estado do Amazonas, José Augusto de Melo Neto, do CETAM, João Coelho, o Braguinha, bem conhecido, ele que já foi inclusive também da gestão de Amazônia Mendes, da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios. E além disso, Juliano Marcos Valente de Souza, do IPAAN. Nós chegamos a comentar, a citar aqui essa mudança aqui no 18 horas do Juliano Marcos Valente. Bom, ontem, após a posse, eu conversei com o vice-governador Tadeu de Souza sobre a possibilidade dele assumir a Casa Civil. Ele afirmou que são apenas especulações. E sobre outras secretarias, ele disse que ele tem um papel que está em definição. Abre aspas, eu não vou assumir secretarias. Vou ter um papel importante dentro da gestão pública, ao lado do governador Wilson Lima. Mas, no primeiro momento, eu não tenho projeto de assumir nenhuma secretaria, fecha aspas. O vice-governador disse ainda que pretende ajudar o Wilson Lima a governar com tranquilidade e paz. Vamos aguardar as mudanças, Karime e Carlão. Artemisa, domingo também foi dia de posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. E o presidente eleito, o vereador Caio André, falou do retorno da Câmara Itinerante e da possibilidade de concurso para a contratação de servidores da casa. Não é isso, Artemisa? Isso mesmo, Karime. O presidente Caio André, do PSC, falou durante o discurso que vai pedir uma consulta técnica para verificar a possibilidade de um concurso público na Câmara Municipal de Manaus. A reativação da Câmara Itinerante deve ocorrer entre março e abril deste ano. Os vereadores visitam as comunidades e a população tem a oportunidade de falar com os representantes da Câmara. Durante o discurso de posse, o presidente comentou as dificuldades da gestão anterior, sem citar o nome do ex-presidente Davi Reis, do Avante, Ele chamou de um período de tormenta, mas que a tempestade passou e que agora é hora de abrir as portas ao povo de Manaus. Eu acredito que o que se espera nesse momento dessa nova mesa diretora é justamente o resgate da imagem, uma gestão mais transparente, que fiscalize o executivo e que trabalhe em prol da população de Manaus. É importante destacar ainda, Karime, Carlão e ouvintes, que a vereadora Iomara Lins é a primeira mulher vice-presidente da Câmara. O prefeito Davi Almeida, do Partido Avante, também esteve presente na solenidade de posse. Disse que o vereador Caio é o presidente do poder que representa o povo de Manaus, mais de 2 milhões de habitantes. E o governador também participou da posse. Chamou o vereador Caio de irmão e desejou sucesso e que ele pode contar com o governador Wilson Lima e toda a equipe dele. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, bom trabalho. Obrigado. Para vocês também. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6 horas e 44 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Primeiro bebê de 2023, nascido em maternidade do estado do Amazonas, é uma menina. 18 horas. Os amazonenses vão ter 5 feriados prolongados em 2023 e possibilidade de emendar aí mais 5. Ao todo serão 17 feriados no novo ano aí, agora, 2023, entre nacionais, estaduais e municipais. Do dia 1º de janeiro não entrou nesta conta. Mas o carnaval vai entrar e vai cair no dia 21 de fevereiro, que é o primeiro grande feriado prolongado do ano. Em abril tem o feriado da Páscoa, que começa na sexta-feira santa, dia
dia 7. O mês conta ainda com o dia de Tiradentes, que é no dia 21, que vai cair numa sexta-feira. Logo no início aí de maio, o Dia do Trabalhador, dia 1º, cairá em uma segunda-feira, prolongando o fim de semana anterior. Já em dezembro, a festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do estado, dia 8, cairá numa sexta-feira e deve marcar o último feriado prolongado do ano. E aqui o amazonense também vai poder contar com outros 5 feriados. Carlão, olha aí. Corpus Christi, 8 de junho, que é quinta-feira. Na Semana da Independência, 5 e 7 de setembro. Terça e quinta-feira, respectivamente. Tem também o de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro, que vai cair numa quinta-feira. De Finados, 2 de novembro, quinta-feira também. E o aniversário de Manaus, 24 de outubro, numa terça-feira. Agora é se programar, né, Karime Leão? Se programar e aproveitar aí esses feriadões aí do ano de 2023. 6 horas 46 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Conferindo aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje, essa noite de segunda-feira. Vamos com ela. Tempo e temperatura agora, no 18 horas, com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de chuvas. Durante a noite e a madrugada, pancadas de chuva. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 96%. Mix. 6 horas 47 minutos e tomaram posse agora, às 5 da tarde, os novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Amazonas para o período de 2023 a 2025. A desembargadora Nélia Caminha Jorge assume a presidência. A desembargadora Joana Meirelles, a vice-presidência, Karime. E o vice, o desembargador Jomar Fernandes, como corregedor-geral de justiça. E o repórter Hector Silva está aqui para contar os detalhes a respeito desta posse. Muito boa noite, Hector. Conta pra gente, tudo tranquilo por lá? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos os ouvintes da 18 horas. Nesse momento ainda acontece a cerimônia de posse dos desembargadores e quem discursa é o governador Wilson de Miranda Lima. Esses desembargadores estão fazendo história, né? Principalmente essas mulheres, porque pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça, uma mulher é presidente e uma mulher também é vice-presidente. No caso, vamos ver aqui, contar um pouco da história dessas mulheres. A desembargadora Nélia Caminha Jorge exercerá a presidência da corte. A desembargadora Joana dos Santos Meirelles ocupa, então, a vice-presidência. E o desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes ficará à frente da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas. É a terceira vez também, Karime, que uma desembargadora assume a presidência nos 131 anos de história do Tribunal de Justiça do Amazonas. Então, Nélia Caminha Jorge assume hoje a presidência da corte. A eleição constou na pauta do Tribunal Pleno, na época, no dia 8 de novembro, porém, por unanimidade, a doutora Nélia Caminha foi eleita presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Na época, houve também candidatos, mas por aclamação essas pessoas depois desistiram e aí, no caso, ficou apenas esses candidatos para a eleição naquele momento. Karime, volto com você. Muitíssimo obrigada pelas informações. Valeu. Hector Silva, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Agora são 6h49 e você está no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha só, o primeiro bebê, hein, Karime, ouvinte de 2023, nascido em maternidade do estado do Amazonas, é uma menina. O nome dela é Jennifer Alves Correia. Ela nasceu de parto normal e nasceu com 3,4 kg, medindo 49 centímetros. Carlão, a pequena nasceu na maternidade Azilda Marreiro, à 00:23 deste domingo, dia 1º de janeiro. A repórter Nathalie Moraes conversou com a mãe da pequena, Bruna Alves, e traz pra gente os detalhes desse nascimento da primeira bebê do ano. Vamos conferir. Recém-nascida, Jennifer Alves Correia nasceu de parto normal com 3,4 kg, medindo 49 centímetros, à 00:23 deste domingo, dia 1º de janeiro, na maternidade Azilda Marrier, na zona norte de Manaus. A bebê é filha do casal Bruna Alves e do papai Jean Correia. Bruna Alves deu à luz em um momento em que muitas pessoas ainda comemoravam a chegada do ano novo de 2023. Com
40 semanas de gestação, Bruna começou a sentir as primeiras contrações ainda na manhã do último dia 31 de dezembro e deu entrada à maternidade às 9 da noite. O nascimento foi à 00:23, em um parto normal e sem complicações. Ela conta que até cogitou a possibilidade de ser a primeira mamãe do ano, mas ficou surpresa ao saber que o fato se concretizou. É no dia 30, né? Eu não imaginava que ela ia nascer do dia 31 pro dia 1º, né? Mas eu ainda baguncei ainda com o Uber que vinha, né? Eu digo, já pensou, ela nasce primeiro bebê de 2023? Aí ele disse, pois não é? Inocente. É uma alegria, né? Uma nova vida pra gente cuidar. A emoção também tomou conta da equipe que realizou o parto. Após mais de 8 anos, a unidade recebe o primeiro recém-nascido do ano. Para Isabela Amaral, gerente de enfermagem da maternidade, é uma honra para a unidade hospitalar ter a oportunidade de receber o primeiro nascimento da rede estadual de saúde. Ela destaca todo o cuidado diário dos profissionais às mães atendidas. Nós tivemos a Jennifer aqui, 00:23, foi um parto normal, sem intercorrências, a bebê nasceu bastante saudável e nós ficamos bastante felizes, né? Porque a Zilda é uma maternidade que não é de alta complexidade, mas é uma maternidade que se preocupa muito com o cuidado à mãe, o cuidado ao recém-nascido. Nós temos uma sala de boas práticas aqui para que o parto, essa questão da evolução do parto seja muito bem tratada, né? A gestante seja muito bem tratada. Então nós ficamos realmente muito felizes com esse nascimento aqui na nossa unidade, né? Bastante honrados com essa e começar o ano com essa novidade. A mãe e a bebê devem receber alta ainda hoje e juntas poderão aproveitar todo o ano de 2023. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h53. Você no melhor mix do Brasil. Os destaques desta segunda-feira. Olha só, o Pix entra em 2023 com novas regras. Desde hoje, o limite individual por transação deixa de existir. O horário noturno passará a ser personalizado e os valores das modalidades Pix, Saque e Pix Troco aumentaram, Karime. Exato, Carlão. E essas mudanças tinham sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. As novas regras garantem mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu recorde de 104,1 milhões de transações por dia, com o pagamento da segunda parcela do 13º lá no dia 20 de dezembro. E segundo o próprio Banco Central, a sugestão para abolir o limite por operação foi feita em setembro pelo Fórum Pix, grupo de trabalho coordenado pelo órgão e secretariado pela Federação Brasileira de Bancos, que reúne as instituições participantes do Pix. O valor máximo por transação era pouco efetivo porque o usuário pode fazer diversas operações pelo valor do limite, desde que respeite a quantia fixada para o período diurno ou noturno. Pois é, e aí com isso, o Pix deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período diurno ou noturno. Dessa forma, o cliente pode transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para acatar a ampliação dos limites, que deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução. Muito bem, Karime. Até agora o período noturno em que os limites de transferências são mais baixos começavam às 8 da noite e iam até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Com a mudança, o correntista pode escolher se o período noturno começará às 10 da noite e terminando às 6 da manhã. Pois é, até agora era possível sacar ou receber como troco R$500 via Pix durante o dia e R$100 à noite. As quantias passaram de R$3.000 no período diurno e de R$1.000 no período noturno. Essas são, inclusive, aí as principais mudanças. Você pode conferir todas elas no 18horas.com.br, no site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Economia.
Vamos agora conferir os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou valorizado em 1,51%, cotado a R$ 5,36. O euro fechou em alta de 1,37%, comercializado aos R$ 5,71. O Bitcoin encerrou o dia também em alta de 0,9%, comercializado a R$ 89.092. Já o Ibovespa fechou o dia em forte queda de mais de 3% nesse primeiro dia de governo de Lula. Fechou em menos 3,06% aos 106.379 pontos. E economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação do ano passado de 5,64% para 5,62%. Foi a quarta queda consecutiva do indicador. A informação consta no relatório Focus, divulgado hoje, segunda-feira, pelo Banco Central. Karime, ao todo foram ouvidas mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. A meta de inflação para este ano, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,5% e será considerada cumprida se oscilar entre 2% e 5%. E para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, neste ano, o mercado financeiro manteve sua previsão estável em 3,04%. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e o indicador serve para medir a evolução da economia. Já para 2023, a previsão de crescimento avançou de 0,79% para 0,80%. Ao sancionar a lei que prevê as diretrizes do orçamento de 2023, o governo informou que a previsão é o PIB crescer 2,5% já no ano que vem. Você está ouvindo 18 horas. E atenção, ouvinte, uma boa notícia para o seu bolso, para o nosso bolso, né, Carlão? A bandeira tarifária da conta de luz continua verde agora no mês de janeiro. Isso significa que não haverá aumento nos valores. Karime, é notícia boa realmente. Segundo a ANEEL, essa decisão só foi possível por conta das boas condições para a geração de energia no país. Repórter Hector Silva traz mais informações. A bandeira tarifária nas contas de luz dos brasileiros continuará verde em janeiro. A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Com a decisão, não haverá custos adicionais nas faturas. Segundo a ANEEL, a decisão só foi possível por conta das boas condições para a geração de energia no país e devido ao bom nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. A bandeira verde será válida para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. O objetivo desse modelo tarifário, quando a bandeira está amarela ou vermelha, é desestimular o consumo de energia elétrica com cobranças extras nas contas, quando as condições de geração no país não são favoráveis. A ideia da ANEEL é evitar o acionamento de usinas termoelétricas, que geram energia mais cara, quando os níveis dos reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos em função da redução das chuvas. Outra boa notícia é que a ANEEL vai reduzir os impactos na conta de luz no ano que vem, a partir da redução de 34,5% no custo da energia gerada pela usina de Itaipu e que será contemplada no cálculo anual das tarifas. A bandeira tarifária passou a ser verde para todos os consumidores brasileiros no dia 16 de abril de 2022, quando terminou a vigência da bandeira de escassez hídrica, instituída de forma emergencial por conta do nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas e da necessidade de acionamento de termoelétricas. Para os beneficiários de baixa renda que usufruem da tarifa social de energia elétrica e ficarem de fora da cobrança adicional decorrente da escassez hídrica, a bandeira é verde desde dezembro de 2021. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Simbolicamente, para muitos, é o início de uma nova etapa, especificamente neste ano. A posse de novos governantes no país e de governos que seguem para um segundo mandato, no caso do Amazonas. Os governantes assumem e reassumem prometimentos e prometendo sempre melhorar a vida da população. E para isso que foram eleitos. Os problemas não sumiram com a passagem do ano novo.
e a maioria deles requer urgência, principalmente na saúde, educação e segurança pública. E a cidadania não pode perder de vista que, mesmo eleitos democraticamente, os governantes precisam dar respostas e devem também democraticamente ser cobrados. Afinal, o tempo não para e quem mais precisa dos serviços públicos não tem tempo para esperar. 18 horas. Karime Leão, agora são 7 horas em Manaus. Boa noite, obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.